Oi pessoal, tudo bom? Então o vídeo de hoje é pra contar pra vocês a minha experiência do estágio de saúde mental. Eu achei muito interessante quando eu recebi esse comentário, né, pedindo esse vídeo. E eu fiquei, cara, posso fazer. E no vídeo de hoje eu vou falar exatamente sobre como foi o meu estágio. E assim, quando a gente pensa em saúde mental, eu confesso que no início eu fiquei um pouco com medo. Porque eu sempre recebia comentários de ai, é muito perigoso, ai, um paciente correu atrás de mim, ai, não sei o que, ai, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo, não vai de rabo de cavalo porque eles podem puxar, ai, cuidado com tua caneta, essas coisas. Recebi muita coisa ruim, juro pra vocês. E aí eu já fui pro estágio com um pouco de receio, sabe, assim, com medo do que eu poderia encontrar e tudo mais. Mas Deus, ele é sempre muito bom comigo. E aí ele me colocou num hospital dia, que os pacientes, eles chegavam de manhã e iam embora no final da tarde. Então eles passavam o dia fazendo atividades, eles eram medicados. A médica de lá, ela era muito consciente na parte de deixar os pacientes socializados. Então eles não eram dopados, digamos assim. Eles eram pacientes inseridos na sociedade. Tinha uns que estudavam, porque eles eram jovens ainda, eles estudavam, iam pra escola. Tinha outros que faziam artes, né, crochê. Dentro do hospital dia tinha uma fábrica de vassoura, de garrafa PET. Então assim, eles eram realmente inseridos, eles tinham atividades. Eles não eram pacientes acamados, que ficavam apenas olhando pro teto esperando a morte chegar. Então eu achei isso muito interessante. Eu fiquei assim, tipo, muito chocada quando eu cheguei e vi aquela realidade, que era completamente diferente daquilo tudo que tinham me falado antes. Então foi um estágio que realmente me engrandeceu muito. Eu aprendi muita coisa. E logo no início a nossa equipe era muito grande, e acabava que tinha muito paciente. Então isso era bom também, porque a gente acabava conseguindo dividir. Todo mundo podia ficar com um paciente e no outro dia fazer uma rotatividade, e assim vai. E assim, gente, eu nunca tive problema de conversar com eles, muito pelo contrário. Eu já falei pra vocês diversas vezes que eu sou uma pessoa muito fácil de conversar. Tipo assim, tô na fila do pão e já tô batendo papo com a pessoa. Então quando eu cheguei lá não foi de uma forma diferente. Eu sempre tive realmente esse pontapé inicial numa conversa com os meus pacientes. E lá não foi diferente, porque eles eram pacientes mentais. Não, de forma alguma. Então a gente chegava na base de 7, 7 e meia, e o enfermeiro chegava 8 horas. Então tinha aquele tempo da gente poder ficar lá ocioso. Então na maioria desse tempo eu tava conversando, tava interagindo com eles, porque o horário de chegada dos diaristas era 7 horas. Então a gente acabava chegando junto com eles. Então eles às vezes estavam descendo das combis. Tinha uma, gente, que era muito interessante, que ela ia de transporte escolar. Porque algum parente da família dela, eu não sei te precisar hoje, se era uma tia, se era uma prima, se era irmã, sei lá. Mas ela tinha um transporte escolar, então ela pegava essa paciente, deixava lá e depois ia pegar os alunos pra deixar na escola. Então assim, era muito interessante isso. Às vezes chegava e o paciente estava chegando junto com a gente, era bem bacana. E na maioria dos casos eram pacientes que a gente conseguia conversar, que a gente conseguia fazer uma linha de raciocínio. Não eram pessoas assim alienadas. E foi muito interessante que a gente escolheu um paciente pra fazer um estudo de caso. E aí eu fiquei bem em dúvida, porque como eu já comentei, tinham muitos pacientes e muitas histórias. Tinha pessoas que tinham tentado já suicídio, tinha bipolaridade, tinha tentado suicídio. Tinha pessoas que eram moradoras de rua, que depois de um bom tempo que estavam lá encontrou a família. Tinha gente que, nossa, sério, não sabia nem que dia era hoje. Então assim, tinham vários casos, várias histórias. Tinha um rapaz lá, um rapaz não, um senhor, na verdade, ele tinha assim seus 50 e poucos, 60 anos. Que ele era um paciente interno, porque ele não tinha mais família, mas ele era professor universitário. E eu fiquei tipo, coitado, gente, o que é que se passou na vida dele? E ele era uma pessoa que o próprio enfermeiro falou que ele não se abria muito. Então pra gente colher informações era um pouco complicado. Então acabou que praticamente a gente não se interessou por ele por conta disso, porque acabava que não ia ter, sabe, esse fluido pra gente conseguir fazer o nosso trabalho. Mas eu achei muito assim, triste, sabe, algumas histórias tristes. E aí, quando a gente foi escolher a paciente, eu escolhi a dona M, não vou citar nomes, obviamente, que foi uma paciente que me chamou muita atenção, porque ela era muito vaidosa, ela era aquela perua, sabe? Julgo perua. Porque ela sempre com a bolsinha, muito de sainha, de blusinha, sempre muito colorida as roupas dela, e me chamou realmente a atenção. E aí, a gente foi fazer o exame físico, né, anamnese, exame físico, colher histórico e tudo mais. E foi muito interessante quando ela foi falando as coisas dela, e de repente ela pegou e falou assim, coloque aí professora. Aí eu coloquei professora, porque como eu já tinha sabido desse outro caso, eu disse, não, ela pode ser professora, porque alguns mentem. A gente também tem que ter esse cuidado, porque a maioria dos pacientes, eles mentem. Eles falam, não, eu sou Homem-Aranha, não, eu sou bombeiro, meu filho, mas você não é nada. Então, às vezes você tem que saber colher onde que é verdade e onde é que é mentira. E aí ela falou, não, pode ir professora, porque eu perguntei profissão, aí ela, professora.
Aí, de repente, ela pegou e falou, não, eu morei muitos anos na Alemanha, eu aprendi alemão, então eu, né, vim pro Brasil e comecei a ensinar alemão na faculdade e tudo mais. Eu estudei numa grande faculdade daqui e tudo mais. Eu fiquei tipo, ok, fazendo cara de plena. Por quê? Porque você também não pode dizer, não, é mentira. Nossa, que verdade. Você não pode acreditar piamente. Você tem que colher aquelas informações com cara de plena e ir bater as informações com o profissional que trabalha lá, que ele realmente sabe quem é quem ali dentro. E aí eu fiz, né, toda essa entrevista com ela e tudo mais, e ela começou a me ensinar alemão. Ela me ensinou a contar de 1 a 10. Eu tenho escrito no meu caderno, ela colocou de 1 a 10. E claro que eu não aprendi, óbvio, porque, gente, eu não aprendi inglês, imagina alemão. Mas eu tentei, né? Ela falava, eu repetia, naquela hora eu sabia, mas depois não sabia mais. E aí eu fiquei, não, vai que ela decorou esse de 1 a 10, né, e tá querendo me engabelar nesse momento, mas aí eu vou bater as informações. Cheguei pro meu enfermeiro e perguntei, e aí, doutor, ela realmente é professora de alemão? E aí ele pegou e me confirmou tudo que a mulher tinha dito, gente. Falou que realmente ela era de uma família rica, que ela tinha estudado nos melhores colégios, nas melhores faculdades, ela tinha feito 2 faculdades, ela não me tinha me falado só, mas ela era advogada e ela era professora, ela só me falou de ser professora. E ela pegou, casou, foi morar na Alemanha, passou muito tempo na Alemanha, teve 2 filhas, parece, foi uma filha, não sei. Mas aí morreu o marido, morreu as filhas e ela voltou pro Brasil, parece que quem cuida dela é uma irmã. E aí ela desenvolveu, ela tem esquizofrenia, desenvolveu depressão e tudo mais. E era professora universitária nesse tempo. E tudo isso desenvolveu no trabalho junto com as dores da vida. E eu fiquei assim chocada, porque você olhava pra ela, gente, você não dava nada. Você jurava assim que era moradora de rua perua, porque às vezes as aparências enganam muito e a gente não pode ter esse tipo de preconceito na enfermagem. Eu aprendi isso rapidamente desde os meus primeiros estágios. E foi muito chocante, sabe, assim, ver que uma pessoa com uma bagagem tão grande tá naquele estado. Lá também tinha médico, tinha advogado, tinha gente de tudo que era classe, tudo que era profissão. E eu fiquei, caramba. Mas enfim. E aí todo dia a gente pegava um paciente, mas todo dia a gente tinha que passar pelo nosso paciente de estudo de caso. Então eu pegava a dona fulana, mas eu tinha que voltar na dona M pra colher, né, a fazer a evolução dela diária. E uma coisa que é muito interessante, bem Joles do bairro na vida nesse estágio, foi com a Angélica. Por quê? Porque, gente, eu chegava, já começava a conversar com todo mundo. Todos os pacientes, lá tinha uma mesa gigante, assim, parecia aquelas mesas de refeitório americano. Pois bem, aí a gente chegava sentado, eles chegavam, sentavam e começava a rolar um papo ali mesmo, logo de manhã cedo. E aí era muito interessante, porque a Angélica olhava pra mim e falava assim, Joliana, como é que tu consegue conversar com eles? Como é que tu tem assunto, assim, tipo, a rodo pra falar com eles? E assim, era muito normal pra mim conversar, sabe? E aí o meu tio até brincava, vai, doido com doido dá certo, porque, né... E, gente, sério, eu achava super normal, super, sabe, assim, tranquilo, realmente estreitar os laços. E eu acho que isso é importante, porque quando a gente vai carregado de preconceito, a gente vai carregado de impressões ruins, a gente às vezes se blinda de conhecer mais histórias. E eu acho que o tanto que eu conversei, o tanto que eu aprendi lá, foi muito bom pra minha vida futura. Que hoje eu vejo o quão bom foi, o quão válido foi. E foi muito interessante que eu tenho uma prova física dessas amizades, né, que eu construí na minha estadia lá. Porque todo dia a gente chegava e conversava e tal, e tinha uma senhora que ela fazia tricô, ou era crochê. Gente, eu não sei a diferença de tricô pra crochê. Desculpa, sogra, minha sogra faz, mas eu não sei. E aí eu ficava, tipo, olhando, porque realmente eu acho muito interessante quem faz. Eu acho, assim, mara. A Angélica sabe, a Angélica disse que um dia vai me ensinar, minha sogra já falou, já tentou me ensinar, coitada, mas a gente não tem habilidades manuais, fazer o quê? E eu acho muito interessante, eu ficava olhando assim, tipo besta, ela fazendo rapidinho lá. E aí a gente conversava, ela tentava me ensinar e eu fingia que aprendia, porque eu não aprendia. Eu fazia, tô entendendo, mas eu não tava entendendo nada. Até que o penúltimo dia a gente pegou e comunicou, né, a todos os pacientes, que aquele era o nosso penúltimo dia, que o nosso outro encontro a gente ia fazer uma palestra, já eu conto da palestra, e que a gente ia se despedir, né, que ia ser o último dia e tudo mais. E aí, gente, no último dia, lá estava eu, né, esperando o enfermeiro chegar, quando de repente essa senhora do crochê, ela me aparece com um anel de crochê. Olha que coisa. Isso aqui eu guardo, gente, com muito amor, sério. Eu tenho até foto com esse anel, quando eu tinha a unha grande e bonita. Hoje em dia minha unha é uma miséria, né, mas tudo bem. Deixa eu pôr nesse dedo que não tem aliança. Ela pegou, chegou pra mim assim, olha, tá aqui um presente que eu fiz pra você, já que hoje é seu último dia. Olha isso, gente. Olha que fofura. Esse rosa, ele era mais pink, eu não sei, ó, tá vendo? Ele é todo de crochêzinho. É porque realmente a ação do tempo já tem o quê? Uns 4 anos, não, 3 anos que eu fui pra lá.
Então a ação do tempo já agiu aqui. Mas, nossa, foi muito interessante isso aqui. Eu fiquei assim, sabe? Nossa, eu fiquei sem palavras, literalmente, eu fiquei sem palavras. E foi algo assim no susto mesmo, porque eu não esperava, eu não pedi nada pra ela. Ela simplesmente lembrou de mim, fez o crochê e me entregou no meu último dia. E outra situação muito interessante foi esse anel. Ela me entregou logo quando a gente chegou, né? Eu cheguei e tal, ela chegou e ela falou que tinha esse presente pra mim. E aí, quando a gente subiu pra poder fazer o exame físico, tudo mais, a gente tem que lavar a mão e tudo mais. Isso aqui é tricô, né? Crochê. Gente, eu não sei o que é isso aqui, desculpa. Mas eu acho que é crochê, né? Crochê. Enfim. Aí, então, é crochê, então molha, fica molhado. Então eu tirei, guardei na minha bolsa, que eu fiquei morrendo de medo de perder, porque eu sou a rainha de perder. Eu não sei como eu não perdi minha aliança até hoje, mas enfim. E aí, botei na minha bolsa. Nisso eu desci, porque era em cima, né? Aí a gente se paramentou todo e desceu. Quando ela me viu sem esse anel, ela já veio assim, voando. Cadê teu anel? Imagina a minha cara, minha gente. Aí eu não fiquei, né? Não, é porque a gente vai fazer exame em vocês, vai dar a medicação, porque a medicação quem dava era a gente. Tinha os potões assim já de comprimido cortadinho e a gente tinha que dividir pra cada paciente e ver cada paciente tomando. Depois que ele tomava, tinha que mandar abrir a boca. Já eu conto isso pra vocês. E aí eu falei, não, porque a gente vai fazer a distribuição da medicação, a gente vai fazer o exame de vocês, então a gente não pode estar com nenhum adereço. Olha aqui, eu não tenho anel, não tenho brinco, não tenho corda, não tenho nada. Aí ela, então tá certo. E foi embora. Mas, gente, eu fiquei assim, gelada. Porque imagina, você dá um presente, a pessoa tira e guarda. É realmente chato, né? Mas eu não tinha o que fazer. E aí eu fui fazer essa parte. Agora vamos voltar pra parte da medicação. Todo dia a gente chegava, eles merendavam, porque sim, o café da manhã era distribuído pelo hospital disso, era muito bacana. Hospital, café da manhã, almoço e merenda da tarde era dado pelo hospital. Então, dava tipo 9 horas, 8 e pouquinho, era a hora do café. E aí eles tomavam o café e depois iam tomar a medicação. E aí a gente dava a medicação. O enfermeiro pegava umas bandejas, uns potes, tapaué, gigante assim, uns negócios, vários comprimidinhos. E aí ele falava, dona fulana de tal, ela toma tal, tal, tal. E a gente tinha que catar essas medicações e dar pros pacientes. E depois que eles tomavam, a gente tinha que pedir pra ele abrir a boca e ver se tinha engolido mesmo. Porque tinha aqueles que faziam de conta que engolia e não engolia. Então a gente tinha que conferir, porque se não engolisse a gente tinha que, né, ir redar pro enfermeiro. Olha, não tomou não. E gente, eles obedeciam o enfermeiro de um jeito que eu ficava assim, chocada. Se ele dissesse, ó, coma merda, eles comiam merda. Era incrível, sério mesmo. Aí... gente, desculpa aí pelo exemplo, mas foi a vida. Chegava, subia, se paramentava, descia, fazia a medicação de cada paciente, depois fazia exame físico, né, fazia as nossas evoluções, e se precisasse fazer mais alguma coisa no seu paciente do dia, você fazia, senão não. E aí ia passar para prontuário e no final tinha tipo uma discussão do que é que tinha acontecido naquele dia. A gente tinha que passar para o enfermeiro o que é que tinha acontecido naquele dia. Era basicamente isso. Porque como os pacientes não tinham nenhum procedimento clínico, assim, digamos, passar uma sonda, aspirar, uma coisa assim, porque eles eram lúcidos e normais e andando, deambulando lindamente por aí, não tinha muito o que fazer, era mais mesmo essa parte psicológica. E aí a gente fazia isso e passava todo o nosso dia pro enfermeiro, né, do local. Até que chegou o nosso último dia. E aí a gente tinha que montar uma ação de saúde, né, uma palestra para os pacientes. E aí a gente ficou pensando no que fazer, porque, né, a gente não podia fazer algo muito científico, que a maioria deles não ia entender, e a gente também não podia fazer algo muito simples, porque aí também não ia ter tanto valor pra eles. Então a gente conversou com o enfermeiro do serviço e ele falou, vamos fazer uma palestra sobre higiene. Então, 10. E aí lá vai eu correr esse centro da cidade atrás de pasta de dente, sabonete, escova de dente pra 90 pacientes. Então... porque eu tinha que procurar mais barato, né, gente? Porque estudante também não tá nadando em dinheiro. Então a gente tinha que fazer uma cotinha e acabou que a nossa cota ainda ficou alta, porque essas coisas, querendo ou não, ainda é um pouco mais cara, né? Não é como você dar só um sabonete. Então, aí eu montei, né, todos os kitzinhos. Montei na sacolinha, com lacinho, coisa mais fofa. Que eu amo fazer essas coisas, sério. Pensou na ação de saúde, pensa em mim, porque eu adoro participar. E aí... a gente fez, eu também fiz os cartazes com um bonequinho tomando banho, um bonequinho escovando o dente, um bonequinho lavando a mão, enfim, toda essa parte de higiene. E aí cada pessoa falou sobre uma parte, passar o fio dental, escovar o dente, tomar banho, lavar a cabeça, lavar o pé, cortar as unhas, enfim, aí cada pessoa
explicou um pouquinho. E foi muito legal, gente, muito legal mesmo, porque eles organizaram várias cadeiras assim num semicírculo, então ficou, sabe, todo mundo assim assistindo, interessado. E como tinha muito bonequinho nos cartazes, tudo, isso chamou muita atenção deles. Tinha pouca escrita e mais figura, então pra eles era melhor, até porque tinha alguns que não sabiam ler, então acabava, ficava um negócio bem universal. E, gente, a minha experiência com a saúde mental foi maravilhosa, eu não tenho do que reclamar. Foi uma experiência incrível, engrandecedora, profissionalmente, pessoalmente, assim, espiritualmente principalmente, porque acaba que a gente conhece novas pessoas, a gente abre a nossa cabeça, a gente reflete sobre mais coisas. São pessoas que estão precisando demais da gente, e aí você vê a importância de você naquela vida. Então, nossa, foi maravilhoso, é uma coisa que eu repetiria assim 1000 vezes se fosse preciso. Mas assim, eu digo que eu tive muita sorte em cair nesse local de trabalho, porque esse local era diferenciado. A psiquiatra, ela tinha esse cuidado de não querer dopar os pacientes, então eles eram pacientes conscientes, orientados, a maioria, né? Então eles tinham isso de sociabilidade muito bom, mas não é a realidade brasileira, a gente sabe disso. Então assim, por exemplo, aqui tem um hospital mental, que é um hospital de internação, então é um local que eu não tenho estrutura para trabalhar. Mas se dissesse, Joliana, você quer trabalhar nesse hospital dia? Eu iria, porque lá eu sei como é o cuidado com os pacientes. Lá são pessoas assim, normais, digamos assim. São pessoas que você não vai estar precisando conter, não vai precisar manter dopado o dia inteiro. Então, é uma atmosfera diferente, sabe? É uma área que eu gostei muito de trabalhar, mas é uma área que eu não quero seguir carreira. Mas tem muita gente que sonha com isso, quer isso pra vida. Então, assim, se você gosta, se você quer, vai, segue em frente, porque é uma área que precisa mais e mais de uma enfermagem humanizada. É uma área que precisa mesmo dessa nova enfermagem que vai mudar todo esse sistema, que eu tenho fé que isso vai acontecer, tá? Então é isso, gente, essa foi a minha experiência com a saúde mental. Eu espero que vocês tenham gostado. Se restou alguma dúvida, me deixa nos comentários que eu respondo com certeza. E se vocês quiserem que eu fale sobre alguma outra experiência, alguma coisa específica, me fala coisa específica. Que às vezes eu falo, ai gente, me conta aí um vídeo que vocês querem ver. Vocês falam experiência de estágio. Mas qual a experiência? Eu tenho tantas, mas às vezes eu não consigo lembrar. Então me deixa bem explicadinho, tipo, essa pessoa pediu, eu quero essa experiência em saúde mental. Aí eu trouxe. Então é isso, seja mais específico, e assim você me ajuda, tá bom? Então é isso, um grande beijo, deixa seu like, comenta a sua opinião e até os próximos vídeos. Tchau!